Salve rapaziada, tranquilidade, beleza pura? Bora para mais uma aula. Hoje vamos falar da relação entre a lógica de trabalho atual e o aumento de transtornos mentais, tema muito importante, tema muito necessário. E além disso, é uma boa questão aí para cair no Enem, um tema de redação. Então, muito importante a gente trocar ideias sobre isso. E vamos fazer isso na aula de hoje, demorou? Um detalhe muito importante, na última aula a gente começou a introduzir esse tema no finalzinho dela, né? Quando a gente começou a falar, né, que a flexibilização do mercado de trabalho, uma lógica mais competitiva, mais individualizada, tende a culminar numa autocoação, numa autocobrança, e isso pode levar aos transtornos mentais. Nós vamos aprofundar isso nessa aula, né? E desdobrar, destrinchar isso que a gente começou a dar ideia na última aula. Então eu recomendo que vocês vejam a última aula, porque é aquela questão, né? Os conhecimentos eles vão se interligando, então cada vez a gente vai aprimorando, vai aumentando a complexidade, e com isso a gente vai pegando cada vez mais a manha, nos tornando mais humanos, nos tornando mais competentes, e é isso que eu quero ver, demorou? Isso que eu quero pra mim, é isso que eu quero pra vocês. Então bora lá, rapaziada! Então vamos lembrar um pouquinho do que a gente falou na última aula. A lógica de trabalho, a partir da década de 70, né, muito graças a uma questão que é a justificativa que a gente deu, uma das, né, questão da globalização. A globalização leva a uma unicidade técnica. Essa unicidade técnica não permite um desempenho separado de uma empresa ali, a outra empresa aqui, elas funcionarem no seu próprio tempo. Agora, essa unicidade leva a uma competição, uma competitividade, na verdade, muito maior, né? Então, essa globalização ela não permite a produção específica, cada um no seu tempo específico. Não tem isso. Agora tem uma competitividade graças a essa unicidade técnica. Essa competitividade, então, ela vai levar as empresas a cada vez mais tentarem uma flexibilização das relações de trabalho. Eu quero dizer isso. Com isso, acontece um relaxamento da legislação trabalhista. Esse relaxamento da legislação trabalhista facilita, permite que as empresas agora elas contratem os trabalhadores de maneira temporária, elas podem terceirizar os seus serviços. Os trabalhadores que são contratados para fazer uma função podem fazer outra. Isso porque a legislação ela é relaxada. Então, acontece isso porque é bom para as empresas que elas podem rapidamente cortar os seus custos, elas podem se livrar, né, dos trabalhadores de maneira mais rápida para não gerar muita dor de cabeça e cada vez mais a sua produtividade aumentar em busca dessa competitividade, né, de sair na frente dessa competitividade. Essa lógica de trabalho ela vai afetar os próprios indivíduos também, né? Essa lógica então individual ela vai ser sustentada também por um discurso do empreendedorismo, o discurso da inovação, do investimento, totalmente circunscrito, vinculado por uma lógica econômica. A economia agora, ela ganha um papel central. Economia e todo tipo de relação, de potencialidade vem depois. A gente deve prezar pela economia e com isso, nós mesmos viramos nosso próprio capital. Ou seja, a gente vira como se fosse um capital no sentido de a gente pode investir em nós mesmos. A gente deve investir, inovar cada vez mais para que a gente então possa ficar, né, vivo nesse mercado cada vez mais competitivo, cada vez mais individualizado. Então a gente consegue ver que vai existir um fenômeno de maior autonomia. Essa autonomia a gente tem e a gente perde por outro lado, né, certos direitos que a gente poderia receber caso a gente tivesse, né, uma legislação trabalhista mais séria, né, mais eficiente com as empresas, o que não está sendo o caso, né? Então a gente ganha em autonomia e perde nessa questão de certos direitos. Qual que é a consequência disso, dessa autonomia? Ora, a gente passa de um trabalho
que é um trabalho que antes era um trabalho de obediência, a gente tinha um dever, né, de realizar a função que o trabalhador, que o empregador nos colocava. Então você tem que fazer isso, é seu dever, é uma obediência você fazer isso. Hoje, essa obediência é substituída por uma questão de desempenho, porque a autonomia está mais em voga. Então a gente tem que cada vez melhorar esse desempenho depende somente de nós. Então a gente vira meio que a nossa própria empresa. Beleza, então a gente, né, consegue então, a partir das nossas próprias ações, cada vez inovando mais, né, cada vez com esse empreendedorismo a gente vai investindo em nós mesmos e cada vez buscando esse desempenho, esse autodesempenho. Com isso tem a questão daquela autocobrança. Nós vamos cobrando cada vez mais de nós mesmos, estabelecendo metas atrás de metas. Uma meta sobrepõe outra meta. E aí, velho, quando você vai sobrepondo uma meta sobre outra meta, não tem aquela questão daquela gratificação quando você realiza uma meta. Por quê? Pô, você realizou uma, já tem logo outra. Por quê? Velho, a gente tem que exigir cada vez mais, produzir mais, você tem que investir cada vez mais. Então a gente não tem aquela gratificação, aquela questão de receber, né? De ter um prazer ali, de realizar certa meta, porque uma meta vai sobrepondo a outra. E isso vai gerar cada vez mais um esgotamento, vai gerar cada vez mais um super desempenho. A gente tem que desempenhar cada vez mais e mais, e isso vai gerando meta sobre meta, e esse esgotamento ele vai nos inflando, até culminar em transtornos, numa ansiedade, numa depressão. Né? A depressão que está relacionada, por exemplo, ao fracasso que você tem diante de si mesmo. Né? Essa idealização do eu, né? De você sempre idealizar, sempre inovar cada vez mais, e você nunca conseguir realizar isso porque você está sempre querendo inovar cada vez mais e mais, e você não tem essa gratificação. Então, como consequência, pode vir, né, com uma depressão, por exemplo, esse fracasso de não conseguir realizar sempre o que você está ambicionando. E isso tudo está vinculado a essa lógica que a gente está falando de flexibilidade, essa lógica de autodesempenho, né? Então a gente está vendo que é muito importante a gente frisar isso, que a partir dessa nova lógica de trabalho, certas consequências que antes não tinham, graças a essa nova lógica, vão começar a acontecer. Então é muito importante. Não é que a gente deixou de ser obediente, só que um novo elemento aí ele foi adicionado. Além da obediência, a gente tem agora essa questão do desempenho, de sempre se melhorar, investir, sempre como um aspecto econômico, a racionalidade econômica sendo o ponto-chave, sendo a prioridade. E isso, como consequência, vai nos deixando cada vez mais ansioso, vai nos deixando cada vez mais esgotado. Isso pode culminar na depressão, na síndrome de burnout, que são certas, né, infelizmente, transtornos que estão cada vez mais em ascensão. Então, né, essa lógica de trabalho sim está vinculada a essa ascensão desses tipos de transtornos. É um tema muito interessante, é uma boa bola para vocês na redação, né? É uma boa questão de Enem também, que pode cair. Então fica essa foi a aula de hoje, para a gente fechar essa parte de trabalho e continuar com a nossa matéria. Agora vamos para outros temas, demorou? Cada vez mais, irei chegando mais perto, nós vamos sempre melhorando, sempre cada vez ficando mais confiante. E aquela coisa, rapaziada. Até semana que vem, um grande abraço e é nóis.